Ele era um simples pescador, mas a sua vida foi transformada pelo maior chamado da história: ser discípulo de Jesus. Um homem impulsivo, apaixonado, cheio de erros, mas se tornou um líder fundamental na igreja primitiva. Essa é a história de Simão Pedro, o apóstolo que caminhou sobre as águas e testemunhou a glória de Cristo. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Dessa forma você não vai perder mais nenhum vídeo. Pedro foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Seu nome original era Simão, mas ele recebeu o nome Pedro, diretamente do Mestre. Vamos explorar todos os principais momentos que marcaram sua vida, desde seu chamado até a sua morte. Simão era pescador, assim como seu irmão André. Foi André quem o apresentou a Jesus. Quando Jesus olhou para Pedro pela primeira vez, disse: "Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas." Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Com essas palavras, Jesus já apontava o propósito especial que tinha para ele. Mais tarde, enquanto Pedro e André estavam pescando com redes, Jesus os encontrou novamente e fez um chamado transformador: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Mateus capítulo 4, versículo 19. Sem hesitar, os dois irmãos abandonaram as suas redes, seu barco e sua antiga vida para seguir Jesus. Este foi o ponto de partida de uma jornada de aprendizado ao lado do Mestre. Um momento extraordinário da vida de Pedro aconteceu em meio a uma noite de ventos fortes e ondas agitadas, descrito em Mateus capítulo 14, dos versículos 22 ao 32. Jesus enviou seus discípulos de barco, enquanto ele subia no monte para orar sozinho. Já de madrugada, uma tempestade surgiu. De repente, eles avistaram alguém andando sobre as águas, vindo em direção ao barco. Apavorados, pensaram que era um fantasma e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, cheio de ousadia, disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Por alguns instantes, ele viveu o impossível, caminhando sobre as ondas, guiado pela palavra de Cristo. No entanto, quando Pedro tirou os olhos de Jesus e percebeu a força do vento, começou a duvidar. O medo tomou conta e ele começou a afundar. Desesperado, gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Assim que eles entraram no barco, o vento cessou. E todos os que estavam ali adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Em Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 17, menciona o momento em que Pedro fez uma declaração poderosa que revelou a verdadeira identidade de Cristo. Jesus perguntou aos discípulos: "Quem o povo diz que o Filho do Homem é?" Eles responderam com algumas opiniões comuns da época. Alguns achavam que ele era João Batista, outros diziam Elias ou algum dos profetas. Então, Jesus fez uma pergunta mais pessoal: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Sem hesitar, Pedro respondeu com uma confissão poderosa: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa declaração foi uma revelação divina, pois Pedro reconheceu que Jesus não era apenas um grande mestre ou profeta, mas o Messias prometido, enviado por Deus para salvar o mundo. Após um discurso de Jesus, relatado em João, no capítulo 6 e nos versículos 67 e 68, muitos discípulos o abandonaram por acharem suas palavras difíceis. Então, Jesus perguntou aos 12: "Vocês também querem ir embora?" Pedro, com palavras que ecoam pela eternidade, respondeu: "Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna?" Essa resposta de Pedro é carregada de significados. Ele e os outros discípulos sabiam que Jesus era a única fonte de vida eterna e verdade. Essa declaração mostrou a sua fé e sua confiança inabalável em Jesus como o Messias.
Pedro testemunhou Jesus em sua glória no Monte da Transfiguração, juntamente com Tiago e João. Em Mateus, capítulo 17, dos versículos 1 ao 8, eles subiram ao monte junto com Jesus. De repente, o rosto de Cristo começou a brilhar e as suas roupas ficaram radiantes. A visão de sua glória foi algo indescritível, um reflexo direto da sua verdadeira natureza como Filho de Deus. No meio dessa manifestação celestial, aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés representava a lei e Elias os profetas. A presença deles ao lado de Jesus indicava que ele era o cumprimento da lei e dos profetas, a figura central para a salvação prometida. Pedro, profundamente impactado, não sabia como reagir. Seu impulso foi sugerir a construção de 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Essa proposta refletia a tentativa de preservar aquele momento extraordinário. No entanto, essa ideia de Pedro foi interrompida quando uma nuvem brilhante os envolveu e a voz de Deus, o Pai, falou do céu, dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Esse momento foi uma confirmação divina da identidade de Jesus como o Messias. No jardim do Getsêmani, enquanto Jesus orava angustiado, Judas chegou com uma multidão armada para prendê-lo. No meio do caos, Pedro, tomado pelo impulso de defender Jesus, sacou uma espada e feriu Malco, servo do sumo sacerdote, cortando sua orelha. Esse ato foi uma tentativa desesperada de resistir à prisão de Jesus. Imediatamente, Jesus interveio, repreendendo Pedro, dizendo: "Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu Pai me deu?" Com essa declaração, Jesus reafirmou que o seu reino não seria estabelecido pela violência, mas pelo amor e pelo cumprimento da vontade de Deus. Então Jesus tocou a orelha de Malco e a curou, conforme descreve Lucas capítulo 22 e versículo 51. Na noite da prisão de Jesus, Pedro enfrentou um dos momentos mais sombrios de sua jornada como discípulo. Conforme Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62, após ser levado pelos soldados, Jesus foi conduzido a um interrogatório. Pedro, que havia seguido à distância, estava no pátio, tentando permanecer próximo, mas sem chamar a atenção. Lá, ele foi confrontado 3 vezes por pessoas que o identificaram como um dos seguidores de Jesus. A primeira acusação veio de uma criada, que disse ter visto Pedro com Jesus. Ele negou, dizendo: "Mulher, eu nem conheço esse homem." Pouco tempo depois, outro homem afirmou que Pedro também era um dos discípulos. E ele respondeu: "Eu não sou um deles." Por fim, um terceiro acusador insistiu que ele era um galileu. Mas Pedro respondeu: "Não sei do que você está falando." Imediatamente, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Naquele momento, Jesus olhou para Pedro e ele se lembrou das palavras de Jesus: "Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Tomado por arrependimento e vergonha, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Esse episódio revelou a fragilidade de Pedro e a sua incapacidade de permanecer fiel sob pressão, apesar de suas declarações de lealdade. Após a ressurreição, Jesus encontrou Pedro à beira do mar e realizou uma conversa transformadora. Conforme João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Tu me amas?", refletindo as negações de Pedro antes da crucificação. Cada vez, Pedro respondeu afirmativamente, dizendo: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Em resposta, Jesus o chamou para cuidar de suas ovelhas. Esse diálogo foi mais do que uma simples conversa. Foi a reafirmação do chamado de Pedro na proclamação do Evangelho. Jesus não apenas restaurou sua confiança, mas também renovou sua missão, mostrando que o amor a Cristo deve se traduzir em cuidado e serviço aos outros. Esse episódio revela a graça divina que restaura o arrependido e o prepara para cumprir o seu chamado. Após a ascensão de Jesus,
Pedro assumiu um importante papel dentre os apóstolos, demonstrando coragem no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 41. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em línguas como de fogo, causou espanto na multidão, que os ouviu falar em diversas línguas. Pedro se levantou e começou a pregar com ousadia. Ele anunciou que essa manifestação era o cumprimento da profecia de Joel, sendo derramado o Espírito Santo nos últimos dias. Pedro pregou sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, declarando que ele era o Messias prometido. Sua mensagem tocou profundamente a todos, levando cerca de 3.000 pessoas a se arrependerem e serem batizadas naquele dia, marcando o início da igreja e a expansão do evangelho. Pedro também realizou grandes milagres em nome de Jesus, demonstrando o poder do evangelho. Um exemplo marcante ocorreu na porta do templo, conforme Atos capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Ao encontrar um homem coxo de nascença pedindo esmolas, Pedro declarou: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande." O homem foi instantaneamente curado e, cheio de alegria, começou a andar, saltar e louvar a Deus. Esse milagre não apenas restaurou sua saúde, mas também apontou para o poder e a autoridade de Jesus Cristo como fonte de salvação e cura. A Bíblia não menciona sua morte, mas segundo a tradição, Pedro morreu crucificado em Roma, durante o reinado de Nero. Ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. É um exemplo poderoso de como Deus pode transformar qualquer pessoa. Ele era impulsivo e cheio de falhas, mas sua fé e dedicação o tornaram um missionário fundamental na história do cristianismo. Sua história nos lembra que não importa onde estamos agora, Deus pode nos usar para grandes propósitos.